Oi, oi, gente. Boa noite, pessoal. Eu sou a Maíra Brito, sou da equipe do Parlamento Jovem Brasileiro, que é o programa de educação para a democracia da Câmara dos Deputados, voltado para estudantes do ensino médio. Estamos de volta, gente, com as lives do PJB. É isso. Por conta da pandemia, o PJB ficou 2 anos quietinho, mas está voltando agora em 2023 numa edição cheia de novidades. O projeto agora tem uma etapa local que acabou de começar e está recebendo mais de 1.000 estudantes de todo o Brasil. É a Jornada de Aprendizagem Cidadã. E essa live de hoje é para celebrar e dar boas-vindas a todo mundo que está participando. Mas olha só que legal. Essa live é uma das atividades para as pessoas que estão fazendo a jornada, mas também está alcançando mais pessoas interessadas em refletir e entender melhor sobre política, participação, cidadania, acesso aos direitos e juventude, claro, né, que é o tema do PJB. Então, você que está entrando, já está dando coraçãozinho, compartilha com quem você sabe que se interessa também. Manda pelo direct, pelo WhatsApp, manda para os colegas da escola, para os professores, para a família, manda para todo mundo. E então eu vou aproveitar, enquanto vocês estão chegando, para dizer que durante todo esse mês de agosto, toda quinta-feira às 19, nós estaremos aqui numa live diferente, trazendo um assunto relacionado à juventude e participação. Antes de chamar nossas convidadas, eu quero só marcar algo mega importante, que é o seguinte: neste sábado, dia 5 de agosto, o Estatuto da Juventude completa 10 anos. Gente, então tem tudo a ver com o começo do PJB, né? Quem tiver interesse pode acessar e baixar gratuitamente a publicação pela Biblioteca da Câmara. Então vai lá no câmara.leg.br, procura publicações que você vai encontrar lá. Ó, tô vendo aqui os coraçõezinhos. Tenho vontade de dar tchauzinho para todo mundo. A live vai ficar salva, mas se você estiver aqui agora, você vai conseguir participar, mandar perguntas. Quem tiver pergunta, manda pela caixinha de perguntas lá, que aí eu não deixo passar nada, hein? Mas, deixa eu ver aqui, quem é que a gente vai receber hoje aqui? Vou apresentar nossas convidadas, hein? Na live de hoje, nós teremos uma das coordenadoras do PJB, que é a Raquel Braga. Sei que alguns de vocês já conhecem a Raquel, das edições passadas, né, gente? E quem não conhece vai conhecer hoje. Raquel trabalha com projetos de educação para a democracia aqui na Câmara desde 2011. Além do PJB, ela também está no Estágio Visita e no Politeia, que são outros programas de educação para a democracia da Câmara, voltados para os estudantes universitários. Quem mais vai vir? A Daniela Flores foi uma das deputadas jovens da edição 2020 do PJB. Ela veio representando o estado de Santa Catarina e apresentou um projeto na época que era sobre cooperativismo. A Daniela é agricultora, filha de agricultores familiares, formada no curso técnico em agropecuária e atualmente cursa agroecologia no Rio Grande do Sul. Ela também é assessora da Secretaria de Juventudes da União Nacional. Cadê nós? Vamos lá. Da União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Quem sabe faz ao vivo, né? Não? Vamos lá. E ainda vamos ter arte na nossa live. Temos uma convidada aqui de Brasília, é a Sara Benedita. A Sara é slammer. Saca os poetas que estão na rima, nas disputas, nos saraus? Então, a Sara é uma dessas pessoas. Ela faz parte desse movimento. Ela também é produtora cultural, nasceu e cresceu na Ceilândia, aqui no Distrito Federal, e é militante do movimento Levante Popular da Juventude, além de ser, aos 22 anos, assessora parlamentar na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Então, vou ver quem é dessas três que estão online. Olha, tô vendo aqui comentários, eu vou chamar, mas eu não posso não comentar. Tem alguém dizendo aqui, a Drizinha, também sou agricultora, tenho orgulho das minhas raízes, ela é da Paraíba, olha, Manaus presente aqui. Tem alguém de Pernambuco? Vão interagindo, gente, vão interagindo e vão mandando essa live para as pessoas que vocês conhecem. Lembrando que o Parlamento Jovem Brasileiro é um programa de educação para a democracia da Câmara dos Deputados. E essa live está sendo especial porque a gente está abrindo uma nova edição do PJB. Vamos ver aqui
Cadê a Raquel? Que eu quero começar com ela. E a Raquel. Vamos ver, ela tá chegando, gente. Tá aceitando aqui meu convite. Olha, Raque, você está aí? Oi, cheguei. Chegou! Bem-vinda, garota. Oi, Olha, Maíra, boa noite. Boa noite a todos e todas que estão aqui acompanhando a gente. Que coisa boa estar aqui de volta com as lives do PJB. Estou feliz. eu tô vendo se a Dani já está online também. Mandei aqui o convite para ela, para ver se a gente já faz esse bem bolado aqui. Enquanto ela está entrando. Ah, chegou! Oi, Olá, Daniela, boa noite. boa noite, pessoal. Vamos matar saudade desse PJB, né, Dani? Vamos. Raquel, vai ambientando a gente, quem está chegando agora, que sabe que é Parlamento Jovem Brasileiro, mas teve mudança. O que aconteceu? O que tem aí de incrível, né, do PJB agora esse ano? Sim, Maíra. Esse ano o PJB está de volta, cheio de novidades, né? A gente ficou aí um tempinho sem conseguir realizar algumas edições, mas voltamos agora com um novo formato. Esse ano a gente está na 18ª edição, né, do PJB, então a gente está brincando aí com esse 18, com essa maioridade, que é tempo de crescer, de amadurecer. E a gente, então, fez essa transformação aí no PJB, muito guiadas pela vontade que a gente tinha de que ele chegasse a mais jovens, né? A gente queria muito que essa experiência de protagonismo, essa experiência de participação política, ela pudesse ser vivenciada por mais jovens de todo o Brasil. Então, a grande novidade do PJB esse ano é a jornada de aprendizagem cidadã que está acontecendo. São 40 jovens de cada estado, por todo o Brasil, que estão vivendo essa etapa local, né? Vivendo essa experiência de participação pelo PJB, mas ainda nas suas cidades, né? Então, a gente tem uma plataforma com conteúdos e essa live faz parte dessa experiência, né? Como você falou. Então, a gente já tem esses jovens que estão participando dessa primeira etapa, e ela já é uma etapa que chega com tudo, né? A gente propõe que os jovens comecem já a olhar para a sua realidade e pensar sobre a educação que queremos, que é o grande mote do PJB 2023. Então, o desafio dos jovens nessa etapa vai ser, dentro desse tema, dentro desse mote, pensar o que eles acham que mais precisa ser transformado na realidade da educação, o que está precisando na minha escola, na minha cidade, em relação a esse assunto. E a partir dessa questão, desse problema, desse subtema aí dentro da educação, ele vai fazer um mergulho, uma pesquisa ampla, toda guiada, né, por nós, toda guiada pela equipe do PJB, uma pesquisa sobre políticas públicas de educação, responsabilidades dos entes públicos sobre as questões da educação do município, do estado, do país. E vai também aprender como ouvir outros jovens, como compartilhar, né, suas preocupações. Então, entender, dentro do meu grupo, tem outros jovens preocupados com essa questão, como é esse problema para eles, como eles vivenciam, quais são as dificuldades. Então, esses são os dois grandes pilares, assim, digamos, da jornada. Escolher uma questão da educação, estudá-la e conversar com outros jovens sobre isso. E aí, no final de todo esse caminho, ele vai construir um discurso, né? Um discurso que vai retratar tudo isso que ele aprendeu, tudo isso que ele vivenciou, e é a partir desse discurso que a gente vai iniciar as outras etapas do PJB, que são a etapa estadual e depois a etapa nacional aqui em Brasília. Dani, quando você participou no PJB em 2020, você também tinha que observar uma questão local, apresentar uma alternativa, né? O que você observou na época? Assim, como é que você pensou em soluções? O que você apresentou? Desculpa. O que você observou? Que ferramentas você usou para observar? Eu peço desculpas se tiver algum som muito alto de caminhão, porque eu vim para minha cooperativa. Porque Tá vocês estão me escutando? tudo ok, pode ir. Não, tá tudo ok. Ok.
porque eu vim para minha cooperativa, né, que eu vou falar um pouco sobre ela depois, para depois poder participar de outro evento. E a cooperativa foi o local que eu me inspirei para fazer o meu projeto de lei, porque a minha cooperativa, ela promoveu qualificação profissional para os jovens, né, por meio de um curso em parceria com uma universidade, e eu vi que muitas outras cooperativas ainda não faziam isso, né? Então, o meu projeto de lei foi orientar as cooperativas para que elas estejam também realizando isso por meio do Fundo FATES. E, bom, minha cooperativa é minha inspiração e olha onde eu tô. Eu tô hoje aqui na cooperativa, né? E eu agora estou atuando em uma rede de cooperativas, né, na União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que é a Unicapes, que é uma organização a nível nacional, né? Então, fui muito inspirada no cooperativismo. Olha, vamos ver. A Sara está chegando para essa conversa. A Sara, quero, inclusive, se ela chegar, já vou logo fazer pergunta para ela, para saber que, olha que massa a gente tem hoje. Tem alguém da juventude rural e alguém de uma juventude urbana, né, extremamente urbana, que é a Ceilândia aqui em Brasília. Então, a gente vai conseguir ter esse diálogo. Ah, ela tentou, não deu certo. Então, vamos nós, meninas, trocando essas ideias daqui. Mas eu queria saber, Raque, por exemplo, dessa experiência de 2020 para a experiência de 2023, sim, essa parte dessa preparação online significam essas aulas, tem atividades, tem data para entregar. Isso é meio semelhante à edição anterior. Assim. Então, quem participou da anterior e quiser ser tipo tutor de quem está entrando agora, assim, é uma coisa que funciona, não funciona? Então, Maíra, a gente já tinha, né, uma etapa EAD, mas ela era uma etapa muito vinculada ao trabalho que seria feito aqui em Brasília, né, que era um outro tipo de trabalho. Agora, na jornada de aprendizagem cidadã, a gente tem a oportunidade de ter mais jovens participando, né? Então, esses jovens, eles vão... Todo mundo que concluir a jornada vai ter concluído uma formação, né? Inclusive, vai ganhar certificação e tudo. Então, não está mais tão vinculada, né? A etapa EAD com a etapa em Brasília. Os que participarem da etapa local já vão ter vivenciado uma experiência incrível, né, de participação política, já vão ter aprendido várias coisas, vão ter acesso a conteúdos. Então, na jornada a gente tem conteúdos online na plataforma, né, tem textos, tem vídeos, tem material de estudo. A gente tem também algumas reuniões online que a gente vai fazer com os jovens, né, com a gente, são reuniões fechadas só para quem está participando. Vão ter essas lives, que hoje é a primeira, mas a gente vai ter muitas outras, né? E outras também com conteúdo que vai ter a ver com as etapas que os jovens vão estar fazendo na jornada. A gente também vai ter um professor que vai poder apoiar esse jovem, né? O professor apoiador, que é uma novidade também desse ano. Então, a gente vai envolver mais o professor nesse processo. E ele que vai ser esse tutor, esse orientador que você comentou, né? Então, a gente vai também orientar esse professor, também formar esse professor para ele ajudar esse jovem a acompanhar dentro da escola, dentro dessa etapa local, e ser também esse apoio para o estudante que está participando da jornada. E a gente tem ainda pequenos grupos que a gente vai formar com jovens de todo o Brasil. Então, quem quiser participar, quem estiver aí na jornada e assistindo a gente, pode se inscrever ainda. Se você quer participar de um pequeno grupo, tem um formulário dentro da plataforma para você preencher. E depois a gente vai fazer esse match, né, de grupos misturados com jovens de todo o Brasil que vão poder, durante a jornada, trocar ideias, trocar informações, trocar dicas, falar das dificuldades, falar dos problemas, e aí também se conectar, né, com juventudes de outros lugares, de outras realidades. Então, esses são os componentes, assim, da jornada de aprendizagem cidadã. A Dani tem uma experiência de se conectar com jovens de outros lugares enquanto estava no PJB, né? Você quer compartilhar um pouco dessa experiência, Dani? Então, até hoje eu tenho amigos do Rio de Janeiro e de vários outros estados do Brasil, e isso é muito incrível, né? Conhecer outras pessoas, e até hoje eu acompanho o que esses jovens se tornaram, né? A jornada que eles ainda estão tendo, muitos deles estão em outros países também, hoje estudando, e eu tenho muito orgulho deles, sabe?
porque a gente se tornou muito amigos durante o processo. E eu também não vivenciei a jornada presencial, né? Porque ao final do meu PJB aconteceu a pandemia, mas a jornada parlamentar não deixou de ser incrível, sabe? E com a aprendizagem, tudo que eu consegui aprender, né? Com essa jornada, eu carrego para sempre. Ai, que incrível. Ah, que você quer conversar? Tá com saudades da Dani? Assim, vamos Pois trazer aí uma é, questão. Dani. Eu ia perguntar justamente isso, né? Como é essa conexão, né, entre vocês, assim, que a gente vê que é uma das coisas que fica muito, né, para os jovens que participam do PJB, conhecer pessoas de todo o Brasil. E nesse PJB 2023, a gente quer muito propor que, já na etapa local, os jovens façam esse contato com outros jovens, né? Para também compartilhar aquela questão que eles estão preocupados e tudo mais. Aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, o que você acha disso, da gente convidar os jovens a, dentro da sua cidade, reunir outros grupos de jovens para falar sobre um assunto, para falar sobre um tema, incentivar essas conversas, assim. O que você Eu acha acho disso? Você acha incrível. que é bom, dá certo? Eu como pessoa, né, vejo a importância dos coletivos de jovens. Eu até trabalho isso, né, no PECSOL, que é o Programa de Educação do Cooperativismo Solidário que eu atuo dentro da Unicafes, que é a formação de coletivos de jovens. Porque a gente vê que os coletivos, eles são propulsores de mobilização, de inovação, de protagonismo da juventude, né? E eu acho importantíssimo. Gente, tem pergunta aqui sobre o que você estava falando sobre professor, Raque. Deixa eu colocar aqui. Tem Tá. perguntas bem parecidas, tá? Vamos ver. Posso chamar meu antigo professor de outra escola para ser meu orientador, meu apoiador? A Débora está perguntando. Pode, Raque, chamar um professor que não é da escola dela, é da antiga escola? Oi, Débora. A gente está pedindo para que seja o professor da sua escola, porque ele é que vai estar mais pertinho de você, né? Então a gente está fazendo esse contato que é mais virtual mesmo, nesse primeiro momento, né? A gente está aqui em Brasília, você está na sua cidade, então o professor ele vai ser aquele seu companheiro ali que vai estar do seu lado segurando a sua mão para fazer as atividades. Então a gente pede que seja um professor da sua escola. Pode ser de qualquer disciplina, né? Pode também ser o orientador pedagógico, até o diretor da escola. Mas precisa ser alguém que está bem perto de você, então, da sua escola. Tem uma pergunta que eu acho que a Dani vai ajudar, que é assim, olha, deixa eu ver aqui. Que é sobre essa etapa do descobrir, né? Queria algumas dicas de como fazer as pesquisas da etapa descobrir. A pergunta da Carla. Onde é que você pesquisou na época, Dani, para pensar no que você queria apresentar, queria debater? Então, eu identifiquei alguns temas, né, que poderiam ser utilizados, e eu fui atrás de projetos de lei já existentes sobre esses temas, né, para ver como eu poderia complementar eles, melhorar eles, modificar eles de alguma maneira. E assim eu encontrei, né, a lei do cooperativismo, encontrei um artigo que poderia ser modificado, que poderia, né, ter algo a mais, e foi assim. Estamos tendo perguntas aqui sobre professor também, e os professores também estão na expectativa, né? Aqui, assim, além dos estudantes que vão participar da jornada de aprendizagem cidadã, vai ter uma jornada para os educadores apoiadores também? Sim, a gente está preparando um conteúdo especial para eles. A gente vai entrar em contato, porque os jovens ainda estão fazendo essa indicação, né? Como funciona. Todo mundo que está participando da jornada está indicando quem é seu professor apoiador. Então, a gente precisa ainda receber algumas informações de alguns jovens que estão entrando ainda. Então, ainda precisam dizer para a gente quem vai ser o professor, para a gente, então, iniciar esse processo de contato com os professores. E aí a gente vai encaminhar um material de orientação e vai também ter alguns encontros com esses professores para falar de educação para a democracia, para falar sobre as atividades da jornada, para falar sobre como apoiar esse estudante, né? O que ele pode fazer, dar também algumas possibilidades, dar dicas, e contar para ele tudo o que a gente espera dessa jornada para que ele seja esse parceiro aí do estudante lá na sua escola, lá na sua cidade.
Então, isso vai acontecer em breve. Eu sei que alguns educadores já estão esperando, mas já já a gente vai entrar em contato, fica tranquilo. Você teve algum professor que te apoiou, que ajuda nessa orientação, Dani? Tive, mesmo sem, né, esse projeto de ter um professor orientador, eu fui atrás de alguns professores que pudessem estar corrigindo, me auxiliando. Oi, oi! Oi, oi, Sara, Oi, bem-vinda! Sara, que bom que você chegou. Boa noite, gente. Boa noite. A Dani está falando para a gente da importância que ela teve de ter um educador junto com ela na época do PJB para apoiá-la, para preparar, né, a proposta que ela trouxe para cá. Conta mais, Dani. Então, eu tive algumas professoras muito legais que corrigiram a minha redação do projeto, né? Alguns professores também que me deram algumas dicas do que eu poderia fazer, né? E esses professores tiveram muita importância, né, na construção do meu projeto. Durante toda a construção do meu projeto de lei, eles estiveram comigo me auxiliando. Que joia, né? Tá vendo, educador? Participa, vem. Assim, vai ser bacana para os estudantes, mas é também uma formação extra para o educador que quer trabalhar com uma educação para a democracia, não só na sua disciplina, mas na sua prática pedagógica, né? Sim, acho que essas são as outras formas da gente fazer política, da gente ter participação. E aí eu já vou emendar numa pergunta para a Sara. Sara, conta para a gente. Poesia é outra forma de fazer política. Com certeza, com certeza. Acho que a arte, e eu falo mais pela poesia, é um instrumento muito valioso para fazer política, para fazer dessa política relato, né? E chegar em muitos lugares. Acho que é muito importante. E desde quando é que você sente que assim, você é militante, é ativista? Desde quando? Assim, o que é que te impulsionou para isso? Eu acho que ser preto é o primeiro impulsionamento, né? Tipo, a gente vive num país que é muito desigual. E quando eu comecei a entender melhor isso, foi uns 14 anos, dentro da escola, entendendo como funcionava a questão do Dia da Consciência Negra, como alguns professores se reportavam, como era ver pessoas, alunos pretos, mas que não se identificava como preto. Então, foi bem o cotidiano, assim, de eu analisar e falar, caraca, velho, que rolê é esse apagamento, né, histórico, assim. Literalmente, a gente não sabe muito sobre o nosso passado. Acho que o social, pra gente, assim, chegou muito velado, né, muito destruído, assim. O que a gente entende de social ainda é muito pouco. Gente, olha Posso que massa. perguntar para Cada ela, uma Mara? com uma realidade, né? A juventude rural, a questão racial. Então, todo mundo tem algo para trazer e para incrementar, melhorar, né, as nossas políticas públicas. Mas eu te interrompi, Raquel, tu ia perguntar alguma coisa. Não, eu que te interrompi. É o que eu queria, eu fiquei pensando aqui no que a Sara trouxe. E hoje a gente veio aqui muito falar com esses jovens que estão começando a participar, estão participando, estão no início da participação, né, em um programa de formação para protagonismo mesmo na política, para participar, para entender melhor como funciona. Então, o PJB é um caminho, assim, possível de você entender mais e participar mais. E aí eu queria saber de ti, assim, no momento que você falou um pouquinho do que te despertou, né, e no momento que você tomou essa consciência dessas questões que você trouxe, o que você fez, assim, qual foi o primeiro passo que você deu, por onde você buscou entrar mais no tema e na política? Nesse período dos meus 14 anos, eu não estava aqui no Distrito Federal, eu tinha ido para o Goiás, eu morava em Abadiânia, e ali eu vivenciei a parte política de lá, né? Muito diferente aqui do Distrito Federal,
mas foi quando eu comecei a ver os lados, né? Direita, esquerda, entender os pontos de cada um. Então, eu comecei a estudar muito. Eu saía, e é o cotidiano, né? Olha só. Eu saía de Abadiânia, estudava em Anápolis, voltava para trabalhar, isso com 14, 15 anos. Então, o cotidiano foi me despertando mais o interesse de saber sobre a minha sociedade, sobre os meus direitos, sobre como que eu poderia abordar, né? Então, dentro da escola, eu comecei a questionar outros alunos, sabe? Tipo, por que você não se vê como preto? Por que a escola não trabalha a consciência negra? Por que os professores também não trabalham entre si o que é entender o racismo, o que é compreender e como abordar o racismo dentro da escola? Essas coisas eu aprendi, assim, com um tio. Eu tenho uma tia que ela se chama Adelina Benedita, pedagoga e tal, aqui do Distrito Federal, e ela me ensinou desde pequena, assim, sabe, como entender o que é racismo, sabe? Então, tudo isso foi gerando um limbo de muitos questionamentos, muitas ideias também. E eu lia muito, muito, muito. Devorava muitos livros. Então, assim, eu conheci muitos autores que foi me despertando um conhecimento maior sobre a palavra, né? A força da palavra. Então, eu juntei todo esse despertar com o que eu já fazia, que era escrever em diários. Eu tenho muito isso comigo, muito isso pra mim, assim, foi o jeito que eu superei muita coisa na minha vida, depressão e tudo mais. E aí eu juntei. Se a força, se o que eu posso fazer hoje é falar, é demonstrar com força, com fé, quem eu sou e o que eu quero, então as minhas palavras vão ser esses gatilhos. Vão ser essas armas que muita gente acha que a gente não tem, que a gente não pode, sabe? Falar, que a gente deve ter medo. Então, assim, eu fui criando as minhas poesias, mas quando eu voltei para o Goiás, quando eu voltei para o Distrito Federal, foi aqui que eu comecei a recitar. Antes, eu escrevia num aplicativo chamado Wattpad, então eu tinha mais seguidores para fora, que eu não conhecia, e aí eu, aqui no Distrito Federal, tive a oportunidade de também estar numa mesa de jovens na política. Eu tinha me candidatado a vereadora comunitária na Ceilândia, e aí me chamaram para poder falar sobre juventude na política, né? O despertar, o conhecimento. E aí foi quando eu comecei a recitar, isso em 2018. Já escrevia desde 2016, assim, poesia, mas só fui recitar em 2018 e daí não parei mais. Continuo usando isso como forma de luta. A partir disso, quando eu voltei para o DF, fui entendendo os movimentos, entrei para o Levante Popular da Juventude, fiz curso no Jovem de Expressão, que é um lugar também que a gente desenvolve muito conhecimento, muito aprendizado. A gente tem um cuidado de estar em comunidade, né? Isso é muito legal. Então foi assim, a minha dinâmica em relação à política, em relação a entender direitos e firmar meus pontos, assim, sabe? Eu quero isso, então se eu quero isso, eu tenho que ir atrás disso, sabe? Acho que tem alguns pensadores que falam que se a gente quer mudança, que a gente seja essa mudança, né? Então eu comecei a pensar dessa forma. Olha, tá vendo? A gente pensou, um dos temas da gente estar trabalhando, né? Vem mudar o mundo, é exatamente isso, né, Raque? Ó, tô vendo as perguntas chegando aqui, gente. Tem perguntas que são mais sobre os protocolos das aulas. Então, a gente responde essas mais no final. Vamos aproveitar nossas convidadas enquanto elas estão aqui. E aí, olha, alguém perguntou aqui, quais serão as regras do discurso? Dani, algumas pessoas perguntaram, na época você fez um projeto de lei, mas que dicas você daria para quem quer fazer um discurso, né, porque o discurso vai ser sobre o tema que a pessoa escolheu. E aí eu já emendo numa pergunta para a Raquel, que talvez até a Raquel possa responder primeiro. Esse discurso pode ser uma poesia, Raquel? Né? Vamos trazer. Olha, a gente não tinha pensado nisso. Ai. Mas acho que sim.
O que é importante dele é que ele traga uma mensagem, né? E eu acho que tanto antes a gente tinha esse formato do projeto de lei, que ele era mais rígido, né? Ele tem mais a forma definida, enfim, tem todo uma formalidade no projeto de lei. E o discurso, ele vem com essa proposta de ser mais como um manifesto mesmo. Então, eu escolhi uma questão dentro da educação, que é o grande tema guarda-chuva dessa edição. Eu pesquisei, eu vi com outros jovens o que eles pensam, o que eles sentem. Eu entendi um monte de coisas sobre esse problema aqui que eu vi que tem na minha realidade e agora eu quero contar para os outros, né? Esse caminho que eu percorri, isso tudo que eu aprendi. E esse contar, ele vai vir no formato de um discurso. Primeiro vai precisar ser escrito e depois gravado, depois a gente explica melhor isso. Mas o mais importante, né, o que vai ser essencial é que ali ele traga essa mensagem. O que é que eu vi, que eu aprendi na minha caminhada e que eu quero falar para o mundo, né? E o que eu quero que seja transformado, que precisa receber atenção, que não pode mais ficar dessa forma. Então, esse é o cerne, né, do que a gente quer que esses jovens tragam no discurso, porque aí depois, à medida que as etapas forem passando, e aqui em Brasília, a ideia é que esses desejos, esses anseios, esses manifestos, esses protestos, eles todos se juntem e se transformem numa carta que vai ser entregue ao parlamento. Então, fica aí essa ideia, né? A ideia de fazer um discurso pode ser uma impactante. música, pode ser uma música, pode ser uma poesia, que é isso, a gente pode discursar de diferentes formas, né? Você teria alguma dica, Daniela, para, de repente, fazer um discurso? Tenho. Então, pessoal, eu acredito que seja bem importante vocês pesquisarem sobre o assunto em que vocês vão falar, né? E pensar também sobre o passado desse assunto e sobre como vai ser o futuro se a realidade não mudar, né? Pensar sobre passado, presente e futuro e pesquisar muito, né? Observar a realidade, observar o contexto. Acredito que seja bem importante. Olha, acho que a gente podia aproveitar, deixa e pedir para a Sara, de repente, recitar alguma coisa para a gente, né? Assim, pensando nas questões do antirracismo que ela está trazendo como tema. Como seria o seu discurso em poesia, Sara? Faz aí dá uma palhinha para a gente. Eu tenho uma que se chama Política tem cor, cara e coragem. Vou começar aqui para vocês. Não querem que eu lute, não querem que eu grite, não querem que eu saiba. Só querem que eu reproduza e sem questionar nada nem ninguém. Pronto, falei. Essa é a verdade dessa nossa sociedade. Sociedade da qual já me julgam antes mesmo do meu saber nascer. Sociedade que manipula, agride, empurra, insulta, bate e mata. Me mata. Querem me ver numa vida de tortura, querem me ver perder todas as estruturas, querem me enquadrar e pronto. Agora, devo confessar que não tem para onde correr. Felizmente, nascer de novo não dá, e branco eu não vou virar. Preconceito? Que? Isso existe? Você só é preto, nada a ver. Falam muito de políticas públicas, que de público tem muito, menos o serviço que tem de sobra. Só que agora que tá tudo na cara, mas resolvem tapar os olhos para não enxergar esse sol ardendo e queimando essas peles irônicas que existem nessa bela justiça de merda. Acharam que iriam me calar, mesmo depois de anos nos calando e nos botando à margem de tudo nesse país, onde tem sangue do meu sangue nesse chão? Sociedade cega, burra, que fede a preconceito e vive sorrindo o sangue de quem acaba e morre de tanto trabalhar para se alimentar até hoje. Pelo visto, o show de horror tá legal, porque só tende a piorar e estão achando isso super natural. Eu quero as minhas palavras engatilhadas como armas e dizer para esses doidos que o corre do rolê é outro. A minha política tem cor, dor, fala, história e coragem. Muita coragem. Quero ver aguentar. Vida louca. Sara Benedita. Nossa, obrigada, Sara. Obrigada, Sara. É inspirador. Essa poesia fala muito sobre o que eu acho, assim. Eu vi uma das perguntas aí que eu achei muito legal, né? Sobre o que é protagonismo pra gente, assim.
Essa poesia fala também um pouco para mim sobre o que é protagonismo na política, sobre o que eu busco e o que é todo esse embalo, assim, sabe? Não tem como eu fingir que tá tudo bem quando a gente acorda e vê feminicídio, quando a gente vê estupro, quando a gente vê jovens não conseguindo estudar, ou o índice de trabalho ser reduzido, sabe? Pessoas não tendo muito consumo, não tendo, sabe, a moeda nas mãos, não conseguindo comprar, não conseguindo se manter. E quando eu avalio tudo isso, eu vejo sobre uma sociedade que tem sim seus favoritos. Tem sim para quem olhar. Tem o lado que querem lutar. E o outro lado, sabe? E o meu lado. Então, se eu não sou a criança dos olhos perfeitos, ou se eu não sou o diamante da qual querem que eu seja, ou como querem que eu seja, como eu citei, não dá para nascer de novo, eu tenho que construir a minha política, eu tenho que construir o que eu quero. Eu tenho que mostrar o que eu quero e lutar em relação a isso. E de acordo com quem pensa como eu, ou pensa quase como eu, né? Porque ninguém é igual, mas fazer laços e assim fazer uma estrutura de política. Acho que isso que é o mais necessário. E isso é um protagonismo, sabe? Quando você não se encaixa em um patamar, você se torna esse patamar. Você se torna o seu protagonismo. Você não precisa se encaixar como querem que encaixe. Você não precisa se moldar atrás de máscaras porque querem que você esteja ou esteja como querem que você, sabe? Acho que até isso vai me construindo um pouco mais por conta de estar agora no ambiente legislativo, sabe? De todos os dias acordar, vir trabalhar e estar de frente com pessoas, formas de pensamentos totalmente diferentes, uma forma de vida totalmente diferente da minha. Então, eu aprendo estando aqui, mas só me mostra o quanto eu tenho que evoluir e o quanto a gente tem que evoluir como sociedade dessa parte que querem nos moldar e nos botar à margem, sabe? Eu acho que é muito sobre isso. Dani, você quer falar um pouco de como você começou também no cooperativismo e nessa militância na juventude rural? Assim, conta da sua experiência. Então, eu sou uma jovem rural, né? Mas desde muito jovem eu não tinha uma educação muito contextualizada, que me incentivava a permanecer no campo, né? Eu sou do Sul e eu fui fazer o ensino técnico em agropecuária em outro estado, né? Porque era um ensino contextualizado sobre a área rural que eu morava e tudo mais. E lá eles me trouxeram aqui. Eles me trouxeram de volta para minha cidade para conhecer a minha cooperativa. A cooperativa que eu não conhecia. Eu morava na cidade e não conhecia, né? E daí essa cooperativa, ela deu um curso para a juventude após isso, né? Um curso em parceria com a URGS. E eu era uma jovem da comunidade, eu não conhecia a cooperativa, né? Mas eu era da área rural. Meus pais eram agricultores e eu também. E daí a cooperativa me chamou, eu comecei a participar. E aí eu me associei, e associei os meus pais, né? À cooperativa. E comecei a trabalhar na cooperativa também, né? Ligada à produção e venda de alimentos. E trabalhei na comunicação por um tempo. Agora também atuo na organização da Juventude Unicafes a nível estadual, porque as Unicafes, elas existem a nível estadual, né, que nada mais são do que centrais de cooperativas, que as Unicafes atuam na representação dessas cooperativas, né, atua a nível estadual e atua a nível nacional com o PECSOL, que é o Programa de Educação do Cooperativismo Solidário, um programa que agora está em parceria com o CESCOP. E, bom, estou atuando, né, estou organizando a juventude para formar coletivo nas cooperativas, para ter mais incentivo à participação de jovens, incentivo à agroecologia, né, incentivo à inclusão.
e estou aí. Eu acho que a gente também tem um desafio que é, enquanto jovens, e conseguindo os espaços, né? Porque nem sempre as pessoas vão dar o espaço para a gente tem que ir ali, tipo, insistir, né? E, enfim, vocês sentem isso, tá? Mas acham complicado conseguir espaço? Ou vocês acham que nos tempos atuais a juventude está conseguindo emplacar mais? Olha, nós temos a Sara, assessora parlamentar, né? Então, acho que a juventude está emplacando aí. A assessoria que você faz também é para um deputado distrital jovem, né? Sim, sim. O meu deputado é jovem, mas está na construção há muito tempo, né? Vamos dizer assim. Começou jovem, ele veio de movimento estudantil, ele construiu o Grêmio na escola, ele ocupou espaço, então a questão de ocupar lugares que não são usados, e como isso é necessário, né? Porque existem obras e obras vazias, e como ocupar esses lugares para fazer desses espaços novos veículos para a sociedade, né? Eu acho que a juventude agora está bem mais... Sempre foi potente, mas está conseguindo viabilizar melhor. Eu falo assim que a juventude pandemia, pós-pandemia, está com fogo nos olhos, assim, de querer mudança, de eu quero falar, eu fiquei tanto tempo calado, tanto tempo sem me expressar, tanto tempo sem ninguém me ver, agora eu quero, sabe? Então, eu pesquisei, sempre tive conhecimento, então agora eu vou ter peito, sabe? Eu acho que a juventude sempre teve isso, mas agora tá com esse fogo, sabe? Independente se querem ouvir ou não, vão atrás. E acaba que nisso de ir atrás, vem outros jovens, e não é só um, né? Eu acho que só tem a crescer. Isso eu vejo pelo meu movimento, assim, o quanto esteve o Conune, né? Esse começo de mês, e eu vi o quanto potente sabe? Ver jovens que querem mudar, sabe? Na sua cidade, querem mudar dentro da sua universidade, querem, sabe, fazer o diferencial. E, cara, jovens de 17 anos, eu sou nova também, tenho 22, mas você vê essa potencialização, sabe? Eu penso, cara, com 17 eu estava fazendo isso, mas olha só como já tem 2 passos à frente uma pessoa de 17 anos. Olha só como que a estrutura está mudando. E tende a melhorar, tende a ter mais suporte, sabe? Eu acho que quem cuida desses jovens está apostando num futuro muito bom. Quem dá acesso a esses jovens está apostando realmente num futuro maravilhoso, porque é esses jovens que estão conseguindo ter fôlego, sabe, para atuar. Enquanto os muitos outros a gente já entende a trajetória, a gente se vê na trajetória, a gente, sabe, traz conosco para poder ser uma das nossas vozes, mas essa juventude que está conseguindo ter fôlego e aguentar muita coisa, assim, e fortificar melhor. Eu acho que só tende a melhorar, e eu quero muito que melhore, sabe? Também quero ser ainda mais potência para os meus, sabe? Para que aqui no Distrito Federal realmente a poesia, a indicação de estudo, pedagogia popular, sabe? Essa questão de movimento sem ser de partido ou com partido, mas trazendo uma estrutura de pensamento político mesmo, sabe? De debate, de questionar. Acho que isso é o mais necessário. E, Daniela, qual é a sua perspectiva? Assim, você concorda com a Sara que a pandemia assim, deu uma agitada na juventude? Eu concordo, sim, né? Ainda mais a juventude que está organizada ou que está se organizando, mas a gente tem algumas situações, né? Que a gente encontra pelo caminho de algumas organizações com líderes que são um pouco conservadores, que não querem sucessão, né?
Mas a gente sabe que sem sucessão não existe futuro. Sem protagonismo, participação da juventude, inovação no agora, né? Eu sempre falo que a juventude não é o futuro, a juventude é o agora. A juventude tem potencial para estar se capacitando, para estar atuando nas diversas áreas, né? E o líder, a equipe que pensar isso, que ter consciência disso, ela vai ter muito mais oportunidades, vai se desenvolver mais rápido. Então, a sucessão, a participação da juventude é essencial para quem quer desenvolvimento, né? Para quem quer ter um presente e um futuro bom, a juventude é essencial. E ela está lutando por esses espaços, né? Basta ela ganhar oportunidade. A Sara está quase de partida, né, Sara? Então, assim, se Raquel e Daniela quiserem fazer uma última pergunta para ela, esse é o momento, vocês têm que aproveitar. Eu quero. Sara, uma última pergunta. Eu queria pedir para você falar um pouquinho, se você fosse trabalhar esse tema da educação, a educação que queremos, né? Que educação você quer? Que dica você pode dar para os jovens que vão falar sobre isso? Eles estão agora escolhendo, né, uma questão para trabalhar, estão nesse momento. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, assim, se você fosse fazer esse trabalho, né, de pesquisa, de investigação de um problema, de uma questão, um desafio da educação. O que você faria? O que você acha que é importante nesse assunto? Olha, eu fiz 1 ano e meio de pedagogia. Tive que trancar por conta, né, de trabalhos. Mas nesse 1 ano e meio de pedagogia e o meu amor assim por educação, não que eu seja a pessoa que vai ser professora, mas que eu gosto da pesquisa, eu entendi e compreendi que a nossa educação é muito baseada num senso universal, assim, sabe? A nossa educação não aceita muito críticas, sabe? O que ela é hoje é uniforme. Só que quando a gente pensa na população, ninguém é igual, né? Então, por que ter uma educação que só abrange um tipo de gente, sabe? Quando a gente existe mentes tão pensantes, só que aprendem de outras formas. Nisso, eu comecei a compreender dentro dos filósofos e pensadores que eu admiro, assim, né? Eu acho que, e eu não estou botando lados aqui, né, para quem está assistindo, mas eu acho que quando a gente pensa que as pessoas não são iguais, elas também aprendem de forma diferente. A educação ela deve ser feita a partir disso, quando a gente tem pessoas com acessibilidades ou muito mais inteligentes do que a gente pode imaginar, só que aprendem de forma diferente. Enquanto você aprende lendo, tem gente que aprende escrevendo, tem gente que aprende desenhando, tem gente que aprende conversando e ouvindo. Então, por que essa nossa educação não pode ser mais abrangente? Só que isso não é só a educação, mas quem educa, sabe? Eu acho que os professores têm que ter mais essa ciência, assim, sabe? De o que aprendeu, poder fortificar e poder mudar. Porque a nossa educação, assim como a vida, ela muda, ela se reforma, sabe? Então, se ficar sempre no mesmo método, ninguém sai da caixinha. E é isso que a gente está falando, sabe? A gente precisa ter uma portinha aberta para que pessoas saiam dessa caixinha tão pequena, sabe? Para poder expandir pensamentos, para poder criticar e entender quais são as críticas, aceitar as críticas, compreender novamente, reformular. Acho que a nossa educação tem que ter portas abertas para isso, porque se a gente permanece do mesmo jeito, a gente não muda. Acho que é a educação que eu quero e a educação que eu tento aplicar, assim, quando, sabe, eu já dei aula de produção, já também falei sobre pedagogia, sobre política pública, entender de base o que compreender dessa base, como modificar. Porque se você fala de um quebra-mola, você permanece nesse quebra-mola, você não tira esse quebra-mola do lugar, você não quebra esse quebra-mola dá trabalho
E aí, durante todos os anos que você passa nessa rua, você vai falar mal desse quebra-mola? O que você fez para mudar? Você não mudou o caminho para não passar no quebra-mola. Você não usou uma marreta para quebrar a parte do quebra-mola que te irrita. Você não fez nada. Você só conviveu com quebra-mola anos e anos e anos, passando no mesmo lugar sem mudar a rota. Então, o que adianta? Eu acho que é mais sobre isso, assim. Bacana. Obrigada, Sara. Antes de você ir, eu tenho perguntando aqui o nome da sua poesia, assim, galera adorou. Fala de novo. O nome da poesia é Política Tem Cor, Cara e Coragem. Não tenho livro meu, assim. Eu tenho algumas participações de alguns livros aqui no Distrito Federal, Poesia das Quebradas. Mas essa poesia dá para achar a partir do meu Instagram também. Então, no Instagram tem um link na Sara para começar a segui-la. Tem um link que leva para o meu blog, que é Benedita Poesia também, e lá tem todas as minhas poesias aí de 2018 para cá que eu postei. Tem muitas que eu não postei, mas tem quase 200 poesias aí para vocês lerem, gente. Obrigada, Sara. Obrigada, Sara. Um prazer. Parabéns, Sara. Tchau, tchau. Prazer, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Dani, tem perguntas para você aqui, hein? Assim, o pessoal quer saber o que é que te marcou no PJB quando você participou. Acho que a gente pode, inclusive, emendar, assim, no que é que o PJB melhorou na sua formação, se é bom para o currículo. Assim, conta pra gente. Então, o PJB é ótimo para o currículo, né? Porque é interessante a gente já começar a trabalhar no PJB, identificar assuntos que a gente pode estar trabalhando no futuro também, né? Talvez na nossa comunidade, na nossa realidade. E foi o meu caso, né? Eu identifiquei a lei do cooperativismo, algo que eu poderia alterar, tá melhorando. E agora eu atuo com cooperativas, né? Então, obviamente é algo que influencia no meu currículo e é algo também que me fez aprender muito, né, sobre o cooperativismo também. Foi uma espécie de formação política, cidadã, social, né? Aprendi com os projetos de lei dos meus colegas, né, do partido. Aprendi muito com todos eles, né? Me sensibilizei sobre alguns temas e foi muito importante realmente para minha formação como pessoa cidadã que luta pelos seus direitos. Olha aí, Brisinha, você perguntou. Botei aqui, hein, sua pergunta. Hack, a palavra é sua. Enquanto isso, eu vou olhando mais perguntas aqui, mas a palavra é com você. Eu queria que a Dani falasse um pouquinho também do tema dessa edição, que é da educação, né? A Sara trouxe como ela vê, a educação que ela quer. E queria que a Dani falasse também, para a gente dar mais ideias e inspirações aí para os nossos jovens que estão na jornada. Então, eu concordei plenamente com a Sara, né? Eu sou a favor de uma educação que vise a autonomia, vise a emancipação das pessoas, né? Uma educação que visa a reflexão, a pesquisa crítica, né, das coisas, que a gente não só pesquise por pesquisar, mas esteja com a nossa posição sobre aquele assunto, né, bem estabelecida para a gente poder pensar sobre aquilo, né? Eu sou fã do Paulo Freire, que é um pensador, né, teórico brasileiro, que teve muitas contribuições para a pedagogia brasileira, e entre elas a pedagogia da autonomia, né? Tem um livro dele muito bom, que não é Pedagogia do Oprimido, pessoal, me ajudem a lembrar aí do nome do livro. Eu tô aqui pensando. Mas enfim. Tudo bem, pode. Paulo Freire todo, a gente pode consultar, pesquisar, que vale a pena, né? Os livros do Paulo Freire valem a pena, né? Pesquisem sobre ele, pesquisem sobre as ideias de educação que ele propagou, né? Educação para autonomia, para emancipação e para todas as pessoas, né? Independentemente de idade, de gênero, de raça, todo mundo precisa ter acesso a uma educação, e uma educação que, como a Sara falou antes,
ela entenda que todos nós somos diferentes, cada um aprende de um jeito, né? E que a gente saia dessa caixinha de aprendizagem que só um fala, né? Eu gosto muito da pedagogia dialética, em que as pessoas conversam, refletem sobre os temas, né? Dialogam sobre eles. E isso, para mim, é muito importante. Uma pedagogia em que todos aprendem juntos, né? Não existe um que sabe mais que o outro. Todo mundo sabe um pouco e a gente tem que compartilhar esse conhecimento e construir mais conhecimento juntos. Raquel, pensando no nosso tema, as pessoas estão perguntando, eu posso escrever sobre a educação no ensino superior? Minha proposta, meu discurso pode ser sobre educação básica, né? Que dicas sobre educação básica? Então, assim, o que é que você diria sobre essas perguntas, assim? O que a gente pode responder para eles? Então, esse tema, ele é bem amplo, né? Assim, a educação que queremos, ele é aberto mesmo. Então, pode ser educação superior, pode ser educação básica. A ideia é que o jovem escolha a sua paixão, né? A gente trouxe aqui hoje a Sara, trouxe hoje aqui a Dani, que tem a sua causa, tem aquilo que te mobiliza, que as mobiliza, né? Que as levou a procurar se engajar em grupos e agir dentro da sociedade. Então, o PJB, ele quer despertar isso nos jovens que estão participando. Então, dentro da educação, o que é que te toca? O que é que te mobiliza? O que é que te faz ter vontade de agir para transformar? O que é que você quer saber mais? O que é que você acha que não está legal, que precisa muito de uma intervenção e aquilo ali te leva e te mobiliza? Então, é essa paixão assim, que o jovem deve procurar dentro de si agora, nesse momento da jornada, né? É entender o que é que vai me mover, que vai me fazer me movimentar. Então, pode ser esses dois que você citou, pode ser problemas outros. Ela quer falar de 2 pontos sobre educação, assim, ela já tem uma lista. Ela quer pesquisar tudo. Tudo bem também. Tá animada. Mas talvez a gente vai trabalhar sobre recortes, né? Assim, de como é que a gente chega com uma ideia ampla e depois a gente vai percebendo onde é que a gente consegue. Enfim, vai ter esse trabalho, Raquel? Sim, e aí dentro da jornada, a cada movimento, né? Então a gente dividiu a jornada em 4 momentos, digamos assim. O primeiro, que é esse de reconhecer, que é esse primeiro movimento de ver qual é essa questão, o que é que me toca, o que é que me move. E depois tem o de descobrir. O movimento de descobrir, ele vai ter a ver com essa pesquisa. E aí a gente vai ter vários exercícios e atividades com perguntas que, na medida que você for respondendo, você vai aprofundando e vai talvez chegando ali, moldando aquela sua questão, aquela sua primeira ideia, afunilando um pouco mais, chegando um pouco mais perto daquilo que é mais prático, que você vai conseguir investigar, vai conseguir pesquisar também com outros jovens. Então, os exercícios da jornada, eles vão trabalhando nesse sentido, assim, de te ajudar a ir melhorando a sua questão, aí entendendo um pouco mais, aí talvez afunilando, né, para chegar em algo mais específico, para que você faça todo esse caminho e no final tenha também algumas propostas, algumas ideias que você queira levar e queira apresentar no seu discurso. Chegou uma pergunta para a Dani, a gente já está no limite da nossa live, mas não podia deixar de fazer essa. Sim. O Pedro está perguntando, quais hábitos posso colocar na minha rotina para despertar minha visão de mundo? De jovem para jovem. Está fechado o seu áudio. Ai, desculpa, pessoal. Abriu agora? Sim. Ok. Eu sou fã de leitura. Eu sei que nem todo mundo é, mas eu vou indicar algumas coisas, né? Eu indico livros, indico podcasts. Eu escuto bastante podcasts também. Alguns vídeos no YouTube de pessoas específicas, né? Talvez como Sabrina Fernandes. É bem interessante também. Algumas músicas são interessantes também. Mas com livros, né? Eu indico O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. É um livro bem fácil de ler, bem rápido, assim. E ele sensibiliza na questão social, né? Como é a vida de uma pessoa que talvez não tenha o que comer, não tenha onde dormir, tenha filhos. E a gente tem que se sensibilizar para esses assuntos específicos, né?
E para a área ambiental, eu indico Ailton Krenak, é um autor muito bom, livros muito, muito pequenininhos e muito fáceis de ler também, com assuntos super importantes. E são essas as minhas indicações. Mas você tem alguma outra dica além da leitura? Você falou escutar podcasts, né? Raquel, quais são suas dicas aí para abrir o horizonte? Eu acho que nesse momento conversar com outros jovens, né? Acho que entender essas questões do cotidiano, que a Sara trouxe bastante também, então abrir os seus olhos, seus ouvidos, para o que está acontecendo à sua volta, para o que está acontecendo com as pessoas que você conhece, com os outros jovens com quem você convive no bairro, na escola, nos outros grupos que você faz parte. Eu acho que é daí que começa você pode começar a descobrir aquilo que mais tem a ver com você, aquilo que mais te causa, né, esse fogo, essa vontade de se mexer, de agir e de se engajar. E vou fazer aqui a propaganda da nossa jornada. Nesse módulo do Reconhecer, a gente tem uma sessão todinha só de inspirações, então são vários vídeos e vários materiais de diferentes exemplos de engajamento político, de participação. Então, recomendo que veja também esse conteúdo para te dar ideia, para te inspirar, conhecer outros jovens que estão nesse caminho. É isso. Isso, gente. Olha, vocês viram que a gente teve uma audiência alta, hein? Olha, quase sempre assim, 190, 200 pessoas, que vocês mandaram super bem. E a gente vai ficando por aqui, mas próxima quinta-feira, às 19 horas, a gente vai voltar com uma outra live do PJB. Essa live vai ficar salva. Muitas perguntas sobre o processo, sobre a jornada. Prometo que a gente faz um carrossel respondendo, o PJB responde, sobre um professor ter 2 alunos, um aluno ter 2 professores. Ó, a gente tem aluno perguntando se pode ter 2 professores, né? Oh, maravilha! Né? Vamos responder isso, sobre como é que indica, até o prazo para indicar. Vamos fazer um carrossel, porque aí fica salvo, vocês podem compartilhar com outras pessoas. E eu só quero, então, deixar aqui qual é o tema que a gente vai conversar semana que vem. Vamos entender o que são políticas públicas e como elas impactam a vida dos jovens. Assunto fundamental para essa etapa, né, de observação que vai vir aí. Então, a gente espera por vocês. Obrigada, Dani. Matamos saudade um pouquinho, né? Obrigada, Dani. Adorei te encontrar de novo. Eu agradeço a oportunidade, pessoal. Então, Raque, semana que vem, não sei se é você que vai estar aqui comigo, se é a Alice, mas PJB vai estar na área, né? Estaremos aí. E vai ser ótimo. Esse tema agora já vai ser bastante ligado ao conteúdo, né? Obrigada, Maíra. Obrigada, boa pessoal. noite, gente. Obrigada a quem acompanhou a gente. Coloca ali o alerta para ficar sabendo dessas novidades que a gente vai estar divulgando lá, tá? Beijo, gente. Tchau, Beijo, tchau. meninas. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, beijo.